Boa tarde, esse é o nosso trabalho de religião, que fala sobre o paganismo nórdico, e nosso grupo é composto por Heloísa Lorena, Maria Yasmin, Vailson Luiz, Júlia Batista, Lucas Santos Dias, Luiz Henrique Andrade e Tiago Moura. Bom, falando um pouco da religião dos povos vikings, a religião dos povos vikings era a base politeísta, ou seja, acreditava na existência de mais de um deus. Não existe um termo específico para definir a religião ou crenças praticadas pelos povos vikings. Portanto, os historiadores costumam referir-se à religiosidade viking como paganismo nórdico. Acredita-se fortemente na presença de diversos seres sobrenaturais que habitam os mais diversos lugares, desde florestas, montes, lares e outras moradas ao longo dos mundos, como os Alfar, que é os elfos, os Divergar, que é os anões, e os Jotnar, que é os gigantes, e entre outros. Os cultos aos deuses eram, principalmente, individuais e realizados de maneira privada. Apesar disso, também eram organizados eventos sazonais, quando um grupo de pessoas se aglomerava para prestar culto aos deuses. Esses festivais, que aconteciam em determinadas épocas do ano, geralmente voltavam-se em uma homenagem aos deuses para requerer boas colheitas, como o evento chamado Jol ou Yule. Bom, falando agora sobre o surgimento, o paganismo nórdico, segundo fontes literárias, vem do período posterior ao declínio da religião, quando o cristianismo já estava estabelecido. A imensa maioria delas veio da Islândia no século XVIII, onde o cristianismo levou mais tempo para atingir, devido à sua localização remota. Os principais textos para estudo do paganismo nórdico são o Edda em prosa, de Snorri Sturluson, o Feitos dos Danos, de Saxão Gramática, e a Edda em verso, de autor desconhecido, e que no passado era atribuída a Saemund. Por terem sido escritos já num contexto cristão, os deuses nórdicos não são tratados neste texto como tais, e sim como heróis históricos. O Yule era um festival comemorado durante o solstício de inverno e apresentava uma série de sacrifícios para os deuses. Alguns historiadores atribuem o Yule a um festival em homenagem aos mortos. Outros afirmam que o Yule era apenas um festival de adoração aos deuses para garantir a fertilidade e sobrevivência durante o rígido inverno que se aproximava. O historiador John Langer afirma que os vikings não eram povos religiosos e que, fora os grandes festivais, a crença pessoal de cada indivíduo manifestava-se apenas de maneira utilitária, ou seja, quando se almejava algo dos deuses. Fora das grandes celebrações dos solstícios, o viking não era particularmente religioso, tampouco manejava um conjunto de concepções de tipo abstrato ao divino. Este homem pragmático realista não praticava a oração, a meditação nem a mística. Em certo sentido, o contrato era a noção essencial neste universo mental. Quando necessitava, ele invocava o seu Deus particular sobre a forma de petição, bidjá, e não de reza. Se eu te ofereço isso ou aquilo, tu me darás, ou me concederas outra coisa em troca. O paganismo nórdico era de natureza tolerante, sem fanatismo nem adoração extrema. Diferente de outras religiões como o cristianismo, budismo ou o islamismo, a religião viking não possui um nome específico. Sendo assim, é usado o termo paganismo para caracterizar as práticas ou crenças de um povo não cristianizado. A mitologia nórdica tem uma versão própria sobre o Apocalipse, conhecida como Ragnarok, em que prevê o fim do mundo, derrota dos deuses e o fim do universo, com direito ao renascimento dos deuses e o ressurgimento da Terra. A tradução do termo Ragnarok significa consumação dos destinos dos poderes supremos e se refere à crença dos povos vikings, nos eventos que levaria ao fim do universo e à destruição de seus deuses. Durante o Ragnarok, grandes batalhas ocorreriam entre os deuses, e a destruição do universo seria conduzida por Loki, seus filhos e o gigante de fogo Surtur. Os eventos seriam antecedidos por um ciclo de 3 invernos seguidos, com terríveis geadas, no qual a violência e o caos seriam disseminados pelo mundo.
Durante o Ragnarok, o Sol e a Lua, eternamente perseguidos pelos lobos Skrull e Hati, seriam alcançados e devorados por outro lobo chamado Managarm. Os filhos de Loki marchariam sobre Midgard, que é o mundo dos homens, e ocorreria a batalha com os deuses. E Surtur, liderando os gigantes de fogo, destruiria a ponte que ligava Midgard e Asgard. E então todos seriam reunidos em Vidrid, a grande planície, onde ocorreria a batalha final. Então, nesse caso, o mal seria Loki e seus apoiadores, versus o bem, que seria Odin e os seus apoiadores. Mesmo com toda essa tentativa e com quase a derrota de Odin, eles ainda assim venceram, porque eles tiveram muito mais estratégia e ainda assim tinha alguém para ficar ali como estratégia de se tudo der errado, a gente vai ter ele ali como ponto de alicerce, como salvação. E mesmo com a morte do Odin, do Thor, que foi morto envenenado, teve o Vidar Vali, que eles ficaram Vitar Vali, Sutir, e também Lif e Lifit Sasir, que ficaram num lugar que era o bosque do Odmimir. Na religião nórdica e também na maioria das culturas, as pessoas acreditavam que havia um equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Ao contrário de outras culturas, o paganismo nórdico não acreditava que houvesse um conjunto de regras ou valores morais que se aplicavam uniformemente a tudo. Por exemplo, roubar é errado, mas se roubar salva vidas, isso seria errado? O assassinato também é errado, mas se matar um homem salva muitos, isso seria errado? Em última análise, essa escolha foi deixada para o indivíduo fazer a determinação. Esse indivíduo só teria que se justificar para si mesmo e, por sua vez, com os deuses. Quais eventos precisariam ocorrer para que o problema do mal seja solucionado? Bom, nessa crença nórdica, uma sucessão de eventos catastróficos provocariam a destruição do universo, e logo após, um outro universo estará surgindo, que seria repovoado por um casal de humanos sobreviventes e governado por deuses renascidos. Segundo esta visão, os eventos finais consistem em: grandes batalhas aconteceriam entre os deuses, um longo ciclo de 3 invernos seguidos em que haveria terríveis geadas e no qual a violência e o caos seriam disseminados pelo mundo. A batalha final aconteceria na Terra entre Odin e seu exército contra Loki e seu exército. Surtur, o gigante de fogo, lançará fogo sobre a Terra e queimará todo o mundo. E após a destruição do universo, uma terra fértil ressurgiria do mar e seria repovoada por um casal de humanos que havia sobrevivido.